O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, está dizendo ao mundo que a OTAN declarou guerra à Rússia. Mas você não pode culpá-lo. Ele é velho. Só olhar para ele. E eu acho que ele está confundindo as coisas. Porque, da última vez que eu vi, foram os tanques russos que invadiram a Ucrânia. Se soldados da OTAN participassem da guerra, o exército russo já teria sido forçado a recuar até a Sibéria. Enquanto isso, Lavrov está ameaçando a OTAN. Caças russos estão tentando voar até o Alasca. Então vamos falar sobre tudo isso neste vídeo, começando, é claro, com o que exatamente Lavrov disse. Vamos ouvir as mesmas mentiras russas de sempre. Trabalhando com base nos princípios consagrados na Carta da Organização das Nações Unidas, considerados em sua totalidade, de forma abrangente e com o devido respeito. Como eles estão interrelacionados lançando as bases para o desenvolvimento progressivo de todos os estados, sem exceção, grandes e pequenos. Recusar-se a cumprir os princípios da Carta é uma expressão de novas ambições coloniais, levando ao aumento da instabilidade global e à multiplicação de conflitos regionais. Um exemplo fundamental disso é a crise da Ucrânia, que foi provocada pelo Ocidente coletivo. E nós também, é claro, conhecemos a história do colonialismo na África, onde as fronteiras foram traçadas de forma arbitrária, sem qualquer preocupação com a nacionalidade, com a opção de arma. E voltando à Ucrânia, a OTAN e a União Europeia basicamente declararam guerra ao meu país e estão participando diretamente. Agora, enquanto isso, Lavra estava dizendo que o Ministério da Defesa da Rússia publicou imagens de caças russos tentando entrar no Alasca. Felizmente, caças dos Estados Unidos da América foram acionados e conseguiram interceptar os caças russos e afastá-los. Após algumas pesquisas, percebi que isso não é novidade, pois a Rússia faz isso quase toda semana. O que é novidade é o fato de que o Ministério Russo agora está publicando imagens disso, tentando espalhar medo entre os cidadãos ocidentais. Essa é só a tática comum dos russos. Quando são pressionados na linha de frente e parece que a Rússia está perdendo, aumentam a retórica de que podem destruir o mundo. E então, claro, a Rússia tem a desculpa óbvia. Eles não começaram essa guerra. Essa guerra foi lançada contra eles pela OTAN. Agora, é aqui que eu quero mostrar para vocês esse vídeo que eu já mostrei 1000 vezes. Quando Lavrov estava na cúpula do G20 no ano passado, ele disse para a plateia: "Olha, essa guerra foi lançada contra nós." E todo mundo começou a rir tanto que Lavrov não sabia o que dizer. Vamos assistir a isso. Você sabe, a guerra que estamos tentando parar e que foi lançada contra nós usando a Ucrânia, o povo ucraniano, claro, isso influenciou a política da Rússia, incluindo a política energética. E a maneira direta de descrever qual foi a mudança, o que mudou, nós não dependeríamos mais de nenhum parceiro no mundo. Agora, todo o discurso de Lavrov na Organização das Nações Unidas foi focado em como a Rússia está defendendo a Carta da Organização das Nações Unidas, o documento fundador da Organização das Nações Unidas, com o qual todo o país concorda ao entrar na organização. Mas eu não acho que ele realmente tenha lido o documento. Quero mostrar algo para vocês e saber se acham que a Rússia já leu isso. Então, esta é a Carta da Organização das Nações Unidas, que todo membro deveria seguir e respeitar. E aqui está o primeiro artigo, o primeiro ponto. Todo membro tem que manter a paz e a segurança internacionais. Essa é literalmente a primeira linha do contrato que você assinou quando entrou na Organização das Nações Unidas. E Lavrov continua mencionando essa carta, sem realmente lê-la. É exatamente por isso que outros líderes não levam Lavrov a sério. E então, quando eles dizem algo que toca um pouco demais na ferida, a mídia russa fica extremamente irritada quando diplomatas russos são desrespeitados. Foi exatamente isso que aconteceu ontem. Foi isso que o secretário-geral da OTAN disse sobre Lavrov, e a mídia russa ficou fora de si. Ouça você mesmo. Lavrov, é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, acho que desde sempre. Desde então, nada comum saiu da boca dele. Não vamos dar muita atenção ao senhor Lavrov. Foi ótimo ouvir isso. Inicialmente, quando vi aquilo,
Pensei que fosse inteligência artificial, mas eu conferi 2, 3 vezes, e aquilo realmente aconteceu. Fico feliz que aconteceu. Para a mídia russa, felizmente, não tiveram muito tempo para se irritar. Eles têm preocupações maiores do que um comentário do secretário-geral da OTAN. Veja, o presidente dos Estados Unidos agora está publicamente chamando a Rússia de tigre de papel. Isso é algo difícil de ignorar, até mesmo para Vladimir Putin. O Kremlin está muito irritado, pois todos os seus oficiais estão se pronunciando publicamente sobre o que o presidente Trump disse. Então, primeiro quero mostrar exatamente o que ele disse, e depois podemos entrar nas declarações do Kremlin. Mas estou muito decepcionado com Putin, que tem lutado por muito tempo. E eles perderam milhões, perderam cerca de 1 milhão de soldados. E você sabe, apesar do bombardeio intenso nas últimas 2 semanas, eles quase não conquistaram território. Pense nisso, eles quase não conquistaram território nenhum. Eu nunca vou chamar ninguém de tigre de papel, mas a Rússia gastou milhões e milhões de dólares em bombas, mísseis, munição e as vidas deles. Eles praticamente não conquistaram território. Acho que é hora de parar, de verdade. Agora, quando isso aconteceu, literalmente o mundo inteiro estava assistindo. E, de novo, eu sei que o mundo já acompanha a política dos Estados Unidos da América o tempo todo. Nós somos o principal jogo da cidade. Mas, nesta semana especificamente, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estava acontecendo em Nova York. Isso mostra que todos estavam atentos ao que ocorre nos Estados Unidos da América. E essa era a mensagem que o presidente Trump estava enviando sobre a Rússia. Então, é claro, Putin não está feliz. Mas não foi Putin quem respondeu a essa mensagem. Quem respondeu foi o ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev. Foi isso que ele disse. Algo acontece em Nova York. O palhaço bandido está com cocaína e tremores. E o da pesquisa sente sonolência na boca. E Trump entrou novamente em uma realidade alternativa e lançou uma série de feitiços políticos sobre o tema de como a Rússia é fraca. Após a reunião com os palhaços de Kiev e Paris, ele publicou um post marcante. Lá está a vitória final de Kiev, o retorno às fronteiras anteriores, a economia militar fracassada da Rússia, filas por gasolina e o tigre de papel. Nessa realidade, tudo muda. Kiev vence e a Rússia é destruída. A economia ucraniana cresce graças aos seus recursos. Nessa realidade, os predecessores de Trump, Obama e Biden, já vivem felizes há muito tempo. Mas Trump não é assim. Não tenho dúvida de que ele vai voltar. Ele sempre volta, provavelmente em alguns dias. Ele vai oferecer ao pianista verde para assinar uma rendição ou voar para Marte com Musk, de quem se separou. Ou fazer outra coisa muito importante que lhe permita reivindicar o prêmio Nobel. O principal é mudar frequentemente e radicalmente seu ponto de vista sobre várias questões. E tudo ficará bem. Essa é a essência da boa governança estatal nas redes sociais. Medvedev basicamente escreveu uma redação só para mostrar ao mundo que não liga para o que o presidente Trump diz. Porque é exatamente isso que alguém indiferente faria. Ficar horas bebendo vodka e digitando uma resposta a uma mensagem que parece não importar para você. Mas veja, a questão é que não foi só o Medvedev que respondeu. A Rússia teve que colocar todo mundo para responder. Então também temos uma declaração do porta-voz do Putin, Peskov, que fez a declaração mais idiota que já vi um oficial fazer. Segundo Peskov, a Rússia é um urso, não um tigre. E não há ursos-pimenta. Então, tecnicamente, Trump está errado. Isso é debate de nível de ensino médio. Na verdade, isso nem chega a ser ensino médio. Esse é um debate de nível fundamental que a Rússia está apresentando. Enquanto isso, o exército deles recua e a economia desmorona. Fica claro como a Rússia é de fato uma superpotência. Os comentários que o presidente Trump fez claramente tocaram em um ponto sensível e a resposta não foi boa. O melhor é que os líderes da OTAN intensificam seus esforços. Todos estão rindo da reação da Rússia e dizendo que isso claramente atinge um ponto sensível para eles.
Foi o que o secretário-geral da OTAN disse sobre a resposta russa. Eu acho que o presidente Trump Acertou exatamente como deveria ao dizer: mencione o tigre de papel. Ontem, os russos repetiram o dia todo: não somos um tigre de papel, somos um urso. Ei, quando você vê um urso, sabe que é um urso, certo? Mas você percebe, Isso mostra que a Rússia está insegura e que Trump atingiu um ponto sensível nos altos escalões do Kremlin. Ok? E por quê? Porque se eu fosse estudante de história, como sou, Putin, além de estudante de história, ama e tem orgulho de seu país. Eu não estaria em boa situação. Ele já perdeu 1 milhão de pessoas agora, ou ficaram gravemente feridas nesta guerra. Ele está agora perdendo em um mês. Os soviéticos perderam 10 gigas no Afeganistão em apenas um mês. É isso que está acontecendo agora. E não tem o progresso que deseja. Ele tem essas longas filas esperando nos postos de gasolina para abastecer os carros com gasolina. Porque os ucranianos conseguem atacar refinarias de petróleo na Rússia. Então ele não está em uma boa situação. E eu acho que o presidente Trump sente que está pressionando Putin. Venha para a mesa. Preciso mesmo fazer um vídeo só sobre esse assunto. A discussão não deveria focar em Putin sacrificando soldados russos por território. Na verdade, no mês passado, o exército russo foi recuado. Eles foram empurrados para trás, mas muito pouco. Mas, no fim das contas, o fato é que Putin está perdendo milhares de soldados para perder território. Ele está ficando no prejuízo todo mês. Enquanto isso, o governo russo precisa aumentar os bônus para novos recrutas e garantir mais soldados para a linha de frente. As coisas não estão boas para a Rússia, e os ataques ucranianos dentro do coração do território russo só estão piorando a situação. Então, temos a declaração que o presidente Zelensky fez hoje. E essa foi uma ameaça muito direta a todos os oficiais russos que estão ordenando a morte de cidadãos ucranianos. Vamos ouvir qual foi esse aviso. Se tivermos esse tipo de arma de longo alcance dos Estados Unidos, nós a usaremos. Contra Moscou. Nós não somos terroristas, nem mesmo o nosso povo. Atualmente, eles odeiam os russos por iniciarem a guerra e nos matarem. Mas todo o nosso povo entende que não precisamos atacar civis. E eles atacaram o gabinete do primeiro-ministro. Sim, ele atacou. Então, o que você diria para alguém que trabalha no Kremlin hoje? Você diria para ele? Para garantir que ele saiba onde está o abrigo mais próximo. Primeiro de tudo, eles precisam saber onde ficam os abrigos antiaéreos. Se eles não pararem a guerra, vão precisar disso de qualquer jeito. Bem, adivinha só? Tivemos nosso velho amigo, Dmitry Medvedev, respondendo novamente a essa declaração. Foi isso que ele disse. O viciado em drogas de Kiev afirmou que o Kremlin deveria saber onde há um abrigo antiaéreo para se proteger quando ele usar armas americanas de longo alcance. O que esse maluco precisa saber é que a Rússia também pode usar armas contra as quais um abrigo antiaéreo não vai proteger. E os americanos também deveriam ter isso em mente. Medvedev esquece que, ao ameaçar os Estados Unidos da América com armas nucleares, na última vez Trump posicionou um submarino nuclear na costa russa. E então os funcionários do Kremlin, incluindo Peskov, tiveram que vir a público e dizer ao mundo que Medvedev não tem poder real dentro da Rússia. Ele é só um sujeito qualquer que era amigo do Putin, então pôde brincar de presidente por 4 anos, enquanto Putin estava ocupado mudando a Constituição da Federação Russa. Agora Medvedev, sem nada importante para fazer, só tuita quando bebe demais. Mas falando sério, vocês perceberam que Putin não está respondendo a nada disso? E é sempre Medvedev, ou Peskov, ou outra pessoa que está enviando a mensagem em nome dele. Bem, isso é algo que discutimos com ninguém menos que Jason J. Smart, quando ele participou do nosso podcast há apenas algumas semanas. E foi assim que explicamos por que todos respondem. Mas Putin, vamos ouvir. Há uma razão muito simples para isso. É que na Rússia, e qualquer um que tente entender a Rússia pelo resto da vida, preste atenção nisso. Fique de olho nisso. A Rússia tem algumas categorias diferentes. A categoria mais alta é, digamos, Putin. Putin nunca faz comentários como vamos começar a Terceira Guerra Mundial. Ele às vezes insinua coisas, o que já é extremo, mas isso é algo que ele realmente nunca faz. Ele jamais diria que Trump ou Biden são idiotas ou que não sabem o que fazem. Nunca. Por quê?
Putin sempre finge estar acima da confusão. Em uma ditadura, todos têm papéis e fazem o que querem. Esse é o papel dele. Ele está acima da confusão. É um diplomata sério, etc. Mas aqueles que estão abaixo dele precisam ser os cães de ataque. Por isso, pessoas como Medvedev e a imprensa popular, apoiada ou controlada pelo Kremlin, fazem declarações de propaganda extremas. Podemos iniciar a Terceira Guerra Mundial, bombardeando Nova York, Washington, Paris e Berlim com armas nucleares. Eles não farão nada. Mas eles sabem que precisam demonstrar força, porque a alta liderança russa nunca diz isso. É porque eles sempre distinguem entre os dois diferentes. O porta-voz de Putin, chamado Dmitry Peskov, nunca diz coisas assim. Na semana passada, Trump chamou Putin de louco e Peskov respondeu: "Não levamos isso para o lado pessoal." Trump, nós sabemos, está sob uma pressão e tensão tremendas neste momento, e nós apreciamos tudo o que ele fez para tentar alcançar a paz entre nossos países. Por que você diz isso? Medvedev afirmou: "Vamos iniciar a Terceira Guerra Mundial." Estão em papéis diferentes? O representante de Putin deve afirmar que estamos acima da confusão, agindo como diplomatas sérios, pois é isso que os russos esperam. Aqueles que têm que agir como palhaços, os propagandistas Sovoleov e essas outras pessoas, o ex-presidente bêbado Dmitry Medvedev. Eles cumprem seu papel de serem os que batem o sabre. E o Medvedev também, acho que segue o canal ou algo assim, já que nunca tweetamos nada. A gente só começou a tweetar há uns 2 dias. E de repente vi que o Medvedev bloqueou o Business Basics no Twitter. Sério? Então espero que ele veja isso. Quero lembrar a todos novamente que isso foi há semanas. E como previsto, exatamente o que conversamos está acontecendo agora. Quando a Rússia sente que está perdendo, solta seus cães de ataque. Eles fazem a televisão russa começar a ameaçar guerra nuclear e fazem isso diretamente aos Estados Unidos. Agora, o maior programa da Rússia ameaça lançar uma bomba nuclear nos Estados Unidos da América. Ouça você mesmo. Começou a nos fazer um ultimato. Então, se houver um cessar-fogo, isso é o mais importante? Ontem, Trump começou a nos fazer ultimatos. Se houver um cessar-fogo, o mais importante é ouvir o Trump. A Rússia enfrentará alguma consequência se Vladimir Putin não concordar em parar a guerra após sua reunião na sexta-feira? Haverá consequências. Sanções, tarifas. Não preciso dizer que haverá consequências muito severas. Sim, haverá consequências muito severas. Nós destruiremos toda a Ucrânia. A América quer impor consequências contra nós. Tem o direito de impor sua vontade ao presidente da Federação Russa que... Como assim? Se Trump acha que pode ditar regras para Putin, ele está enganado. Ninguém tem o direito de impor sua vontade ao presidente da Federação Russa, que foi eleito pelo povo russo. Ele representa as aspirações e interesses do povo russo, suas aspirações e interesses. Quando Trump age como se pudesse nos dar ordens e nos ameaça, podemos realmente destruir a América. A América pode nos destruir, mas conseguimos fazer isso ainda mais rápido e eficaz. Nosso território é maior. Até agora, o Ocidente só entende força. Precisamos falar com eles pela força, já que querem nos impor condições assim. Eles não têm força. Podemos destruí-los com armas nucleares. Força? Por isso temos que falar com eles através da força. Eles querem nos impor condições pela força, mas eles não têm força. Podemos destruir todos eles com armas nucleares. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores $64 milhões por dia. Por quê? Porque faltam criadores no YouTube. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Agora, é claro, isso não significa que todo mundo deva criar um canal. Mas se você já pensou em começar um canal no YouTube ou um canal sem mostrar o rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube paga milhões de dólares diariamente a criadores e está promovendo canais novos e pequenos como nunca antes. Mas sei que você tem dúvidas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas no nosso e-mail constantemente de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no card na sua tela.